Boa tarde, graça e paz, amém? Vamos pôr de pé para a gente orar. Senhor, nessa tarde nós te agradecemos e te louvamos pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui, Senhor. Que o Senhor possa instruir o nosso coração, nossos pensamentos, a entender, a compreender a tua palavra, Senhor. Que todos nós que estamos, meu Pai, engajados no entendimento bíblico, meu Pai, que possamos ser bombardeados por revelações divinas, Senhor. Que o Senhor fale conosco, meu Pai, nessa oportunidade, nesse momento, e que possamos sair deste momento de aula, Senhor, edificados, abençoados, Senhor. Fala conosco, Senhor, de uma forma clara, de uma forma real, de uma forma poderosa. Eu te peço, Senhor, em especial, Pai, que o Senhor treine esses homens e mulheres que estão aqui, meu Pai, como obreiros da obra ou candidatos para ser obreiros. Que o Senhor, meu Pai, desperte o chamado, desperte o espírito de cada pessoa, meu Pai, para que eles possam, Senhor, realmente se dedicarem, Senhor, ao trabalho, meu Pai. Essa seara que é grande, Senhor. Os trabalhadores são poucos, meu Pai. Mas eu creio, meu Pai, que o Senhor, meu Pai, há de preparar mais pessoas, meu Pai, que querem impactar o mundo, as nações, meu Pai, com o seu ministério e com a sua vida, Senhor. Honra, meu Pai, este propósito, meu Pai, de escola de ativação profética, nos abençoando e levando as nossas vidas, meu Pai, ao entendimento melhor, Senhor. Que no nome de Jesus, Pai, possamos ser abençoados tremendamente, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém? Pode se assentar, fique à vontade, gente. Pois bem, hoje é o primeiro dia que nós estaremos aí ministrando sobre ativação profética, né? Na próxima semana, na verdade, eu e a pastora foi até atrás do pessoal que faz a xerox da apostila, e no dia que a gente foi estava fechada, e aí depois não teve mais tempo. Só tenho duas aqui, então não vou dar para ninguém, eu vou ficar com essa. Mas semana que vem, no domingo que vem, eu trago para todo mundo. Aí você já aproveita e traz R$10, tá? Para você adquirir sua apostila. E também traz uma oferta, pessoal. Se não conseguir toda semana, traz uma oferta boa, pelo menos uma vez por mês, para a gente estar comprando lanche para depois da escola aqui a gente confraternizar, tá? Hoje quem está pagando é a gente, tá? Hoje a gente vai pagar para vocês o lanche. Mas da próxima vez vocês contribuam com a oferta, tá bom? Que daí no finalzinho aqui a gente vai e faz uma confraternização mais simples, né? Mas amém, tirando isso, nós vamos hoje pegar essa apostila. Ela tem alguns tópicos aqui. É uma apostila bem simples, irmão, essa apostila que você vai ver. Bem simples. E é o seguinte, eu vou começar a falar as coisas aqui, ministrar. Tem pontos que eu vou parar e vou explicar um pouquinho melhor. Mas se algum dos irmãos que estão aqui presente tiver alguma dúvida, levanta a sua mão e faz a pergunta, tá? Você vai ver que sempre quando a gente faz a escola de ativação profética e dá essa abertura, as aulas elas se tornam bem melhor. Porque as pessoas vão perguntando. E talvez vocês estão aqui, a dúvida de vocês é a dúvida de quem vai estar assistindo o vídeo também. Então, se você quiser perguntar, você fica à vontade. Nessa apostila aqui nós temos o tópico, o que é ativação profética. Nós temos outro tópico, uma geração extravagante. Nós temos outro tópico, uma reforma apostólica e profética já. E nós vamos falar, o último tópico é apóstolos do Novo Testamento. Por que eu quis começar com essa apostila aqui com vocês? Como é algo que nós estamos direcionando para a igreja local e principalmente para a Cavod, para vocês que são obreiros, isso daqui fala um pouco do que é o nosso ministério, a visão do nosso ministério, que é uma visão profética e apostólica, tá? Uma visão o quê? Profética e Ou seja, nós cremos em uma reforma que Deus está fazendo ao longo de... Já tem uns 50 anos que já se fala de reforma apostólica e profética.
mas pouco difundido, entendeu? A visão apostólica e profética é uma visão de igreja, como uma igreja trabalha. Por exemplo, citar um exemplo para você. Tem as igrejas que nós chamamos de tradicionais. Igreja católica, batista, presbiteriana, as mais antigas. É um modelo de igreja tradicional. Eu acredito que essa linguagem fale mais fácil a vocês. Dentro da igreja católica houve a renovação carismática. Sim ou não? Sim. Então, já é outro modelo de igreja. É católico, mas é um católico o quê? Carismático, mais avivado. A igreja evangélica tradicional, ela também teve esse movimento de reforma, que daí nasceu quem? Os pentecostais. Quem está me entendendo, diga amém. Fique atento para você fazer a sua pergunta, tá? Se você assim desejar. E aí, dentro desse mover pentecostal, hoje, nos dias de hoje, de uns 30 e poucos anos para cá, tem os neopentecostais. É uma outra reforma. A reforma apostólica e profética, já se fala disso há 50 anos atrás, no interior dos Estados Unidos. E de lá para cá vem sendo difundida assim, lenta e progressivamente. Se eu fosse fazer um resumo do que é o modelo profético e apostólico, é você pegar todos esses moveres, né, essas renovações, essas reformas que já houve na igreja e trazer um equilíbrio. Hoje eu já tenho falado para as pessoas que me seguem, por exemplo, no YouTube, nas pregações, eu vim do pentecostalismo. Eu não sou mais pentecostal. Ai, pastor, não é pentecostal? Como é? Vocês falam línguas estranhas? Sim, eu não sou pentecostal na doutrina pentecostal. Na visão de igreja pentecostal. Se ser pentecostal é só falar em língua estranha, se for só isso, eu era pentecostal. Ou seja, o que é que muda nisso? O que muda nisso, irmão, é a linguagem teológica, bíblica. Ou seja, você vai ver que a escola de ativação profética, esse seminário que a gente está começando aqui, esse treinamento para obreiros, é também para trazer uma reforma do entendimento teológico para vocês. E não só teológico, né? Eu nem quero usar esse termo teológico. Uma reforma bíblica para você. Para você entender isso e saber aonde é que você vai se encaixar. Ou seja, aqui nós vamos desconstruir coisas que os neopentecostais falam. Durante essa escola, nesses meses aí, e que isso dure enquanto tiver obreiro querendo trabalhar na obra, né? Que dure, que venha outros professores, pastores, para dar esse entendimento com novos conhecimentos, com coisa mais aprofundada do que a gente está começando agora. Mas não somos os pentecostais e não somos os tradicionais, nós estamos no meio do caminho. Nós vamos desconstruir tradições também teológicas, bíblicas, dos tradicionais. Que, por exemplo, eles são os teólogos sensacionistas. Acreditam que os dons espirituais, por exemplo, cessaram. Por isso que fala sensacionista. Cessaram, não existe mais. Já os pentecostais acreditam firmemente na descida do Pentecostes, do batismo com o Espírito Santo, no poder de Deus. Mas dentro do entendimento teológico ou bíblico dos pentecostais, eles estão errados em muitas coisas. Existe muito sofisma, existe muita... Como é que a gente gosta de falar? Tem uma palavra que eu falo, é superstição. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos gerar o equilíbrio. E tentar fazer a igreja, nós, eu e você, voltar ao princípio de tudo. Por isso que um dos temas dessa apostila, que é o último, apóstolo do Novo Testamento. Por isso que nós vamos falar sobre isso. Porque, por exemplo, a igreja pentecostal, agora, algumas igrejas pentecostais, né, já estão passando também por essa reforma. Eles estão crendo nos apóstolos. Mas eu, por exemplo, meu pai era pentecostal raiz, irmão, da doutrina braba.
Daquele nível que andar de bicicleta para a mulher era pecado. Na época que usar calça jeans era o jeans do diabo, o tecido do Satanás. Porque a indumentária, você sabe que uma das doutrinas mais fortes do pentecostalismo é usos e costumes. Entendeu? Uma das doutrinas mais fortes é isso aí. Então, tudo era pecado, irmão. Para ser membro de uma igreja dessa, quando eu era adolescente, eu fui barrado na própria igreja do meu pai. Eu fui entrar de bermuda e de boné, eles não deixaram eu entrar. Tira o boné. Não, volta em casa e vai vestir uma calça. Você está entendendo o nível que é? Tá bom, hoje até mesmo as igrejas pentecostais eles estão superando isso, mas isso é a essência deles, entendeu? E querendo ou não, tem muitos ainda que estão presos nisso. O que nós vamos entender é Bíblia, irmãos. É entrar biblicamente falando. Outra coisa, isso aqui eu estou fazendo só a introdução, talvez a gente fique só nessa introdução. Aí o que acontece? Nós iremos passar por essa transição bíblica para chegarmos a um entendimento, arrancarmos um tanto de sofismas. Um outro modelo de igreja que tem muito atuante, que aí a gente vai entrar também nesses questionamentos. Existem muitas igrejas que se dizem apostólicas no Brasil e no mundo todo. Mas no fundo, aí a gente vai estudar, aprofundar os modelos. Na verdade, eles colocaram apostólico, mas é o mesmo fundamento tradicional que veio da Igreja Católica Romana, depois o mesmo sistema dentro da Igreja Evangélica, que é o mesmo. Por exemplo, na Igreja Católica não tem o Papa? O Papa é a autoridade de toda a igreja, sim ou não? Sim. Esse é o governo singular, é uma pessoa. A Igreja Apostólica do Novo Testamento não era um governo singular, era plural. Era várias pessoas, não era um só que mandava. Aí você fala, pastor, mas a igreja evangélica não tem o Papa. Tem o pastor presidente. O pastor presidente que manda e desmanda de tudo. É a mesma coisa, o sistema é o mesmo. Só muda de nome. Que um lugar é papa, outro é pastor, outro é pajé, outro é... E assim vai. Mas o sistema é o mesmo. Aí nós vamos estudar também sobre alguns sistemas. O que nós iremos ministrar, ao mesmo tempo que é uma liberdade ministerial, é uma responsabilidade. E ao mesmo tempo que é uma responsabilidade, também não é bagunça. Porque há quem diga que diz, pastor, e a igreja que não tem sistema, ela não funciona. Funciona, irmão, só que lento. Porque se a gente cria uma igreja de sistema, eu escravizo as pessoas para obedecer aquele sistema. Se eu deixo as pessoas ser humano e obedecer os limites de cada pessoa, por aqui, eu tenho quase 30 pessoas aqui nessa tarde, vamos dizer. 20 e poucas pessoas. Desses 20 e poucos que tem aqui agora, vocês, uns vão ser obreiros, outros pastores, outros profetas, evangelistas. São ministérios variados. A questão, o X da questão aqui é descobrir aonde cada um tem que ficar para fazer o corpo funcionar e obedecer esses limites. Ou seja, dentro de algumas visões, como eu estava falando anteriormente e não concluí, por exemplo, nós temos a igreja que trabalha em célula. Eu peguei o comecinho, eu fui líder de célula, eu fiz o encontro, reencontro, fiz tudo. E lá eles querem levar todas as pessoas a serem líderes. Bom, é uma boa visão. Mas o problema é que eles, assim como todo modelo, eu já falo também o nosso, assim como todo modelo, algumas coisas exageradas. Nós também iremos exagerar na nossa doutrina, até que ela se aperfeiçoe. Hoje já está mais relax, entendeu? Mas na época que eu passei pelo encontro para ser líder, você tinha que ser líder, custe o que custar. Quantas pessoas foram colocadas na posição de líder que desviou e levou um monte de gente para o mundo? Que ficou pior. Um monte que eu conheço um monte, que eu andei com muitos líderes.
Gente que hoje está na amargaça, no pecado assim. Mas isso, pastor, acontece em todo modelo, sim, mas eu não precisava colocar uma pessoa que não tem chamado para ser alguém que vai administrar almas. Eu não precisava expor essa pessoa a essa experiência que ele não tinha no espírito, que ele não ia conseguir. Então você começa a ter um equilíbrio e saber como lidar com essas coisas. Então a escola ela vai vir para isso, para a gente trazer um equilíbrio. E através de vocês aqui e de todo o pessoal que vai começar a ouvir a gente, vai ver os vídeos da escola, vai somar junto conosco. Não, é uma visão mais madura, é isso que eu quero, é algo mais espiritual, que a gente vai trabalhar muito com isso, com o entendimento, com o mundo espiritual. Nós vamos usar muito das estratégias espirituais e dos entendimentos espirituais bíblicos. Aí cabe cada um de vocês mergulhar biblicamente falando. Se você quer ser um líder de sucesso, lembrando que esse chamado para vocês estarem aqui na escola é um chamado para pessoas que querem ser líderes, obreiros da casa do Senhor, que querem fazer a diferença. Lembrando que também nós não iremos colocar ninguém em fogueira nenhuma. Eu, como pastor, eu tenho que olhar e ver as limitações de cada pessoa e saber, não, aquela irmãzinha ela não vai conseguir sair da palavra de oferta. Então, ela vai ficar com palavra de oferta até que ela amadureça. E ter esse cuidado que essa pessoa desenvolva isso com excelência. Ai, pastor, mas palavra de oferta no culto é uma coisa tão simples. Talvez para você é simples, mas tem muita gente que tem dificuldade, mas quer ao mesmo tempo se tornar uma pessoa prestativa à obra, que quer cooperar. Ou seja, aí a gente não pode perder também o serviço dessa pessoa, porque essa pessoa ela é uma pessoa fundamental. Estou falando de uma pessoa que vai só dar uma palavra de oferta, de alguém também que vai ser um grande líder aqui dentro da igreja. Então o que a gente vai tentar fazer é modelar esse sistema para um sistema de igreja apostólica e profética. Então, irmão, é muita coisa que a gente vai ouvir, estudar, aprofundar aqui. Eu vou dar início aqui à apostila, e quando vocês, na semana que vem, vocês estiverem com ela em mãos, vocês vão ler. Na verdade, eu vou fazer o seguinte, eu vou correr atrás. Para quarta-feira no culto eu trazer, aí no domingo o pessoal já deu uma lida e a gente já fica mais antenado, tá bom? Na quarta-feira eu trago a apostila aqui para vocês do culto, entrego para vocês e vocês já vão lendo. O primeiro tópico aqui, eu não vou gastar muito tempo nisso, sabe por quê? Porque nós temos um vídeo excelente que eu gravei com o apóstolo Gelson Becker sobre isso. O primeiro tópico é o que é ativação profética, tá? E aí, eu vou só dar uma passada aqui para a gente ver alguns pontos. Inclusive, se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você nos avise e levanta a sua mão para perguntar. Não saia com dúvida, irmãos. E o bom você perguntar aqui, porque o irmão que está do seu lado vai ouvir a pergunta, talvez é a dúvida que ele tem e ele não queria perguntar, tá? Eu vou ler aqui na apostila, é o seguinte, ó. Jesus reuniu 70 discípulos e orou, ativando neles e através deles a manifestação dos sinais do reino de Deus em forma de cura, de libertação, bênção de paz. Semelhante modo, Moisés também reuniu 70 anciões e foi canal de Deus para ativar neles a unção profética. Seria esse um princípio para ativação profética nos dias de hoje? Falamos de Moisés, falamos de Jesus. Seria hoje? Sim. A resposta é sim. O que a escola de ativação profética faz com o aluno? Adianta, acelera os resultados. Se você, por exemplo, olha como que é bom. Talvez ao longo da sua vida ministerial, sem que você
recebessem esses estudos que vocês vão se receber, vocês gastariam 10, 15, 20, 30 anos para ter esse conteúdo bíblico fundamentado no coração de vocês. E às vezes estudo de 30 anos, nós vamos passar aqui em um ano de estudos. Ou seja, a escola justamente é para isso, para acelerar, para amadurecer as pessoas mais rápido. Mas é lógico, vai da dedicação de cada um dos alunos. Cada um de vocês vai do desempenho de querer também estudar e aprofundar mais. E não se esqueça, vocês que estão aqui para ser membros da CAVOD, isso aqui é só o início, irmão. Nós vamos fazer uma escala, nós vamos fazer uma administração de obreiros poderosa aqui. Se a gente tem um bom resultado aqui, nesse primeiro módulo aqui, que é bem simples, se eu ver as pessoas motivadas querendo, existe um outro modo que é evangelismo profético. Nós vamos evangelizar na rua, curar gente na rua, expulsar demônio na rua, ganhar pessoas, entrar dentro da casa da pessoa para evangelizar, para curar, para libertar, para transformar. A escola ela não é só para ficar, não é um seminário para ficar dentro de quatro paredes, não, irmão. É para você ser igreja de Cristo. Lógico, dentro dessa paternidade nossa, dentro desse olhar nosso aqui, desses cuidados que nós teremos com cada um de vocês, né? E cada um dentro das suas limitações. E eu creio também que Deus ele vai amadurecendo e vai fluindo mais. Particularmente, eu creio que sim, a experiência descrita por Lucas no capítulo 10, aonde encontramos Jesus ativando a unção do Espírito Santo em seus discípulos, para somente depois enviá-los de dois em dois, nada mais é do que a visão ou versão neotestamentária da mesma operação de fé vivenciada anteriormente por Moisés e os 70 anciões no deserto. Números 11, 16 e 17. E disse o Senhor a Moisés: junta-me 70 homens anciões de Israel, que sabem serem anciões do povo, cada um nos seus ofícios, e os trará perante a mim na tenda da congregação, e ali estejam contigo. Então descerei, e ali falarei contigo, tirarei do teu espírito, do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que tu não leve sozinho. Pronto, chegou uma parte boa. Para que serve isso daqui? Para eu, a pastora Cleis, a pastora Guiomar, pastor Denis, que já somos pastores dessa igreja. E os demais irmãos, para que não venhamos levar a carga sozinha. Toda igreja ou todo ministério, eu me lembro agora daquela palavra que o apóstolo Gelson deu para nós no Yom Kippur do ano passado. Ficou meio cortada aquela live dele, mas eu ouvi claramente uma coisa que não saiu mais da minha cabeça. Ele explicando por que a transferência de unção é importante para os obreiros da igreja. Porque, por exemplo, se só eu que fico aqui, irmão, orando e pregando por cura e libertação e poder de Deus caindo, todo mundo vai vir e vai só procurar a mim. Todos os ataques do diabo vão também ser direcionados a mim. Porque ele sabe, se eu pegar o pastor Eliseu e rebentar com ele, não tem substituto, pronto, a igreja fale. Por que muitos dos ministérios grandes que... Eu vou citar os pentecostais, que acabaram depois que o seu líder morreram. Acabou, irmão. Tem mais força não. Tem um monte, às vezes, tem alguns aí que tem muitas igrejas, templos aí que não tem mais ninguém dentro. Porque o líder morreu e a unção ficou com o líder. Não tem pessoas não foram treinadas como a gente quer fazer com vocês aqui. Não foram treinadas para substituir. Por quê? Porque, por exemplo, na igreja pentecostal, eu vou falar de onde eu vim, irmão.
Ainda tem, mas hoje a gente está desconstruindo esse modelo. Os pastores super-homem. É o que resolve tudo. E ele monta a Liga da Justiça dele, que é ele e alguns obreirinhos importantes, chique. Santo homem de Deus. É assim que se direciona, o santo homem de Deus. Vai lá que ele resolve. Ataque. O diabo disse, se eu acabar com ele, pronto, todo mundo cai. Muitos ministérios, irmãos. E um ministério não que eu quero criticar e falar mal, mas um ministério hoje pentecostal que é a Igreja Deus e Amor. Irmão, é alto nível de glória que aquele povo tem e viveu. De revelação, meu Deus, de libertação eles foram muito importantes. Mas não foi mais. Acabou, irmão. Depois que Davi morreu. Depois que Davi Miranda foi, cadê? Tem muito templo deles por aí. Ninguém, irmão. Porque a carga estava só com ele, irmão. Ele não soube distribuir essa carga. Esses dias atrás até vi uma entrevista do neto dele, o Davi Miranda Neto, falando que o pai dele ele não tinha muito estudo, tinha até a 4ª, 5ª série só, não estudou teologia. Então muita coisa que ele pregou, hoje olha eles reconhecendo, mas ele falando isso ainda é um escândalo para os líderes mais antigos. Que ele não sabia de tanta coisa bíblica que hoje tem, tanta informação. Mas ele também, dentro do sistema religioso ainda dessa igreja, o neto querendo trazer uma renovação, mas ele não tem força nenhuma, porque os líderes antigos que aprenderam daquele jeito, eles querem ficar assim. Ou seja, preferem ver tudo fechar, não ter mais pessoas, do que mudar, transicionar, ter outra visão, uma reforma. A maior dificuldade que a gente tem com obreiros, eu vou falar de mim, que sou pastor. A última escola de ativação profética que a gente fez no Jardim América o ano passado, ano retrasado, não, ano retrasado. O ano passado começou a pandemia. A maior dificuldade que tem é com a transição da mente das pessoas. Porque vem um aqui da Deus e Amor, outro vem da Universal, outro vem da Mundial, outro vem da Assembleia, outro vem da Igreja em Célula, tal. Cada um vem com a visão que aprendeu, aí eles querem dizer... Não, a maior dificuldade que tem é mudar a cabeça dessas pessoas. Em relação à forma de trabalho. Em relação como é que que estratégia a gente vai bolar juntos, porque essa é a questão, juntos, para a gente ganhar almas, fazer discípulos. E outra coisa, eu falei ganhar almas porque o povo já está acostumado. Mas se eu perguntar para você aonde está na Bíblia que Jesus ensinou que nós temos que ganhar alma? Aonde está? Em lugar nenhum, irmão. Jesus nunca mandou a gente ganhar alma. Mas isso foi uma pregação dos pentecostais que revolucionou o mundo. A Bíblia diz que Jesus ensinou, ide e fazer o quê? E fazer discípulo, irmão? Não é fácil não, irmão. Chegar dentro de uma casa e pregar e falar de Jesus e ele fazer aquela oraçãozinha do pecador para ele se converter e sair de lá com aquela sensação que aquela pessoa agora vai para o céu, isso é fácil, irmão. Quero ver você fazer um discípulo daquela pessoa. Para aquela pessoa ser um discípulo que está agora pronto para morrer por causa do Evangelho de Cristo. Isso que é um discípulo. O discípulo ele está disposto a ir e morrer, irmão, junto com Cristo. É aquele que não nega. E tem muito crente aí, irmão, que é só seguidor, ele não é discípulo. Entendeu? Que se a corda apertar um pouco mais, irmão, ele esparra, ele esparrama, não faz como Pedro. Não, eu nem conheço esse daí, que isso? Na geração que a gente está hoje, então, né, irmãos? O povo está perseguindo a igreja agora, imagina, daqui para frente. Por isso que lá em Apocalipse, como eu e o apóstolo Gerson falamos naquele vídeo da catatumba de Roma. Eram os crentes que corria dos ditadores para não ser morto. Se escondia nas cavernas de Roma, com medo do povo matarem eles. Era uma igreja perseguida. Hoje a igreja não segue, aqui pelo menos no Brasil, não tem tanta perseguição. Hoje já tem um pouquinho só e o povo já está com medo.
Irmãos, nós temos que preparar pessoas, discípulos, que realmente vão estar dispostos a morrer por Cristo. Apocalipse 12. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e não amaram a sua vida até a morte. Então essas são as pessoas que dão continuidade ao Evangelho de Cristo. Não é um seguidor, não é uma pessoa que vem para a igreja só para receber bênção, não. Nós estamos falando de pessoas que querem ser bênçãos. E não é pecado você vir para a igreja para receber bênção. Mas muitas vezes a sua omissão de não falar de Jesus, de não pregar, de não gerar discípulos, isso que é um erro. Mas eu também não quero levar para o exagero das igrejas em células. Não, você tem que ganhar 12, que vai fazer 12 do 40, 144. Jesus, em 3 anos e meio, ele só conseguiu 12 discípulos. Discípulos. E teve um ainda que desviou, não foi, irmão? Se matou. Fora aqueles todos que abandonaram ele na hora da morte. Todo mundo abandonou. O único que foi ver ele lá na cruz foi João, Maria. Estava lá de frente da cruz. Mas os outros, ninguém sabe. Porque na hora que a corda aperta, aí é a hora da gente ver quem que é quem. E a gente fica, com aquela loucura, não, eu tenho que ganhar 10 mil almas para Jesus. E ganhar alma, irmãos, não é fazer a pessoa aceitar Jesus e fazer aquela oração do pecador. É você realmente fazer daquela pessoa um discípulo de Jesus. Mas o ser humano, irmãos, ele tem uma dificuldade de reconhecer o Jesus abstrato, o Jesus que não se vê. Quem é que ele vai olhar e ver o Jesus? É quem está pregando para ele. Ele quer ver Jesus em você. E o Jesus que você vive vai refletir na vida dele, para ele querer também viver Jesus. Então olha como é importante a sua vida no altar, o seu testemunho diante dessas pessoas. Mas ao mesmo tempo também eu não quero dizer para vocês criar aquela máscara de super-homem e super-mulher. Você tem que deixar bem claro para essa pessoa que Jesus é Jesus e você é você. Que você é Jesus, a imagem e semelhança no seu espírito. Mas que você, além de ser um espírito, tem uma carne que pode ser falha. Sabe onde a igreja errou muito, irmãos? Um padrão de santidade que eles não viviam. E que era impossível dos homens alcançar sem o poder de Deus. E o pecado, irmãos, ele nunca foi motivo da glória se manifestar, de não se manifestar. A grande verdade é que independente se você é pecador ou não, Jesus ele quer se manifestar para você. Porque o maior interessado pela sua alma é Jesus, é o Espírito Santo. A igreja não soube lidar com os pecadores. E hoje nós temos muito trabalho com isso. Mas a gente tem que usar de estratégia. A ativação profética, nós vamos falar sobre dons espirituais, que envolve a ativação profética. Mas muito mais do que os dons espirituais de cura, para você trazer libertação para alguém, habilidades que o seu espírito possui, para você desenvolver isso como ferramentas na obra do Senhor. Você vai sair daqui e quem não assistiu o vídeo lá no canal Fala Pastor, onde eu e o apóstolo Gelson falam o que é ativação profética, você vai assistir. Viu? Quem vai assistir aqui tá acompanhando o vídeo, o primeiro link nas descrições, eu vou deixar aí para você. Porque a ativação profética é o Espírito Santo de Deus em íntima comunhão com o seu Espírito. Para trazer para a sua vida ferramentas espirituais para potencializar o seu ministério. Tá?
E a ativação profética, ela tem esse passo primário, que é a transferência de unção. Nós iremos ter aqui módulos de transferência de unção. Nós vamos ativar vocês nos dons espirituais. Mas os dons espirituais, eles são uma ferramenta, sim ou não? É uma arma espiritual. Do que adianta eu vir te dar uma arma, irmão, e não ensinar você a atirar com ela? Nada. Pelo contrário, você pode fazer o quê? Tragédia. E eu já vou adiantando para todo mundo que está aqui. Sabe qual é a parte mais fácil da escola? É receber os dons. A parte mais fácil é essa. Sabe qual que é a parte mais difícil? É lidar com o caráter das pessoas, com a formação das pessoas. Porque isso envolve quem você é. Então, o mais difícil é trabalhar na alma e na mente das pessoas para desenvolver um caráter digno. Para a gente não formar um monte de monstros teológicos. Ou pelo menos a gente não pode evitar isso, né? Porque quem quiser desviar do seu propósito, vai desviar. Você acha que no nosso ministério não vai ter pastor que vai trazer escândalo? Ah, irmão, besteira, vai. E aí eu que vou ser responsável por essas pessoas? Não, cada um tem as suas escolhas. Mas você sabe como é que é as pessoas. Esses dias atrás mesmo eu vi uma notícia de um pastor traficante de uma igreja famosa. Aí na notícia põe o nome da igreja famosa e a igreja não tem nada a ver com a má índole daquela pessoa, irmão. Mas cai na conta da igreja. Pastor da igreja tal é preso por tráfico de droga e armas. O que a igreja tem a ver? Nada, se o cara quis desviar, ele desviou. A igreja simplesmente quis acreditar naquela pessoa. E o desvio de conduta e de caráter é com cada um. Então a parte mais difícil de lidar, que a gente vai trabalhar também bastante, é essa parte. Porque dá autoridade, dá unção para pessoas assim, irmãos, é cavar a cova dessa pessoa espiritualmente falando. Porque mais na frente, essa pessoa pode fazer um monte de coisa errada e se frustrar com Deus e com religião e com igreja, com tudo. É mais fácil a gente trilhar um caminho de amadurecimento. Esse caminho de amadurecimento é que eu quero trilhar junto com vocês, para a gente amadurecer. Porque esse amadurecimento trará também para as habilidades, para os dons espirituais que você possui, ou que você vai receber, mais autoridade, mais firmeza. Também tem a ver a escola, os dons, tudo isso aqui tem a ver o quanto você está disposto a ajudar pessoas. Porque isso aqui, irmão, é um convite para você investir nas peças piores que existem. É mais fácil você cuidar de cachorro e de gato, viu, irmão? Do que lidar com pessoas. Ou seja, só faz a obra do Senhor e só quer desenvolver o ministério quem ama. Eu fico vendo os críticos de pastor e de igreja no YouTube, tem um monte, irmão. É os vídeos que mais viraliza. É falando mal de pastor e de igreja. Rapaz, como que é fácil fazer aquilo? E eles põem na conta de todo mundo. Ah, esses pastores só querem ganhar dinheiro. Sendo que 70% ou 80% dos pastores no Brasil e no mundo, eles pegam do seu salário para investir nas igrejas. Eles estão se esforçando para tentar evangelizar pessoas. Estão pagando e ainda doam o seu tempo para fazer aquilo. Mas a conta cai porque alguns que realmente já estão privilegiados não sabem fazer o bom uso dos recursos que Deus deu. E quando eu falo dos recursos que Deus deu, é porque essas pessoas recebem uma herança ministerial.
Aí eu tinha que voltar lá naquela live do apóstolo Gelson para falar das marcas de Cristo. Quem carrega as marcas de Cristo? Eu já fico entrando em outro assunto, mas tem a ver com isso. Porque hoje quem vale na igreja é o que fala mais bonito, tem uma performance, uma voz melhor. Quem é que vai se comunicar às vezes melhor? Isso é importante? Certo ponto é, certo ponto não. Mas aquele que realmente tem dedicado à obra, aquele realmente que está fazendo por amor e quer ver as vidas restauradas e curadas, que carrega as marcas de pregar a verdade, de falar de iniquidade, de pecado, de transgressão, de expulsar demônio, depois ser retalhado pelo diabo. Esse carrega a marca, como Paulo diz, eu carrego as marcas de Cristo. Ele sofreu, irmão. Empurrando o carro velho, né, pastor Denis? Arrumando o carro velho. Mas a gente tem que passar por essa fase, a gente tem que passar. Mas eu estou falando de algumas pessoas que têm o privilégio e não usam, porque também não sofreram para receber aquilo. Receberam de uma herança. Um pai que era pastor e morreu. Meu pai foi pastor. Se eu for falar para você o que ele deixou, foi processo judicial. E conta, meu irmão, dívida. Nem herança ministerial. Nenhum dos pastores ou obreiros que andaram com meu pai, hoje eu tenho contato. Porque a maioria também, na verdade, foi perseguir ele. E eu quero lá saber dessa raça, irmão. Tá doido, é? Não tive esse privilégio. Ou seja, esforço, preço, sacrifício. É quem carrega as marcas de Cristo. Começar do zero, como a gente está começando aqui da igreja, não é fácil, meu irmão. Mas eu tenho certeza que se nós dedicarmos ao Senhor para desenvolvermos um trabalho bom, a gente vai conseguir vitória, viu? A gente vai conseguir grandes bênçãos. Eu vou fazer a leitura aqui do resto da apostila, dessa parte, para você sair daqui com um entendimento melhor. Irmão, tem alguém que quer perguntar alguma coisa? Se quiser, você pergunta, tá? Aqui a gente vai desenvolver os líderes de intercessão para justamente fazer isso, entendeu? Ou seja, e são pessoas também, por exemplo, nós vamos levantar líderes de intercessão. Não adianta ser só também uma pessoa que sabe orar. Tem que ser alguém que seja também disposto a orar, que tenha aquela sede para orar e que também sejam instruídos. Nós temos umas 10 ou 15, a maioria você vai ver que daqui para frente, nas outras apostilas, a maioria são cursos de intercessão. Nós vamos entrar na intercessão profética. Ou seja, aquilo que eu já faço no YouTube, que é as pregações, e vamos dar um estudo aqui, vamos fazer uma campanha sobre isso. É os modelos de ativação profética, de intercessão profética. Por isso que o povo manda áudio para mim e testemunho, pastor, eu sou 30 anos de igreja e descobri que eu não sabia orar. Porque dentro da pregação que o Senhor ensinou, jamais que eu fazia uma oração com esse entendimento. Fazia uma oração religiosa, aquela oração que eu já estou acostumado. Eu não tinha ferramentas para me utilizar na intercessão. Ou seja, nós não queremos pessoas que só sabem orar. Sabe orar segundo a sua religiosidade, segundo aquilo que aprendeu. Nós estamos querendo pessoas que tenham estratégias espirituais, bíblicas e também estratégias que eles vão receber na hora, comandos que Deus vão dar. Então, olha a caminhada que nós temos aqui com vocês para desenvolver. E eu quero garimpar no meio de vocês para a gente encontrar essas pessoas. Quem vai ser o da porta, quem vai ser, como a irmãzinha disse, o da oração. Então, aqui nos estudos e juntos aqui, é que a gente vai descobrir quem é quem. E talvez você mesmo se descubra o que você nem achava que tinha capacidade, potencial. Eu mesmo ouvia falar que eu ia ser pastor, e eu falava, você tá doido? Eu pastor, mano? Quer saber de ser pastor, não? Ah, louco, é? Sai fora.
Estou vendo aí meu pai morreu aí, sofrimento danado, eu vou ser pastor do quê? Olha onde eu estou. Porque no meio desse processo o Espírito Santo vai pegar algumas pessoas e vai trazer aquela chama para você fazer aquilo. Se durante algum tempo ou se durante muito tempo. O ministério das pessoas, elas transicionam, irmãos, também. Eu não vou ser pastor de igreja local pela vida toda. Na verdade, eu e a pastora Cleide, nós já estamos entrando dentro de um mover apostólico. Nós somos pastores de pastores já. Para treinar pastores. Daqui a um tempo eu não tenho mais tempo para cuidar de ovelhas, especificamente ovelhas geral. As minhas ovelhas vão ser pastores. Eu vou cuidar de pastores. A igreja apostólica e os apóstolos, eles serviam para isso. Por isso que a Bíblia fala que o nome apóstolo é enviado. O significado de apóstolo é enviado. Então, um apóstolo ele iria enviado com uma missão para uma determinada localidade onde tinha um líder para ele instruir esse líder. Ficava ali durante o tempo. É o que a igreja pentecostal chama de missionário. Ficava ali em determinado tempo, desenvolvendo aquilo dali, depois saía e ia para outro lugar. Então, a nossa vida ministerial também, ela passa por essas transições e nós temos que saber e ficar atento nessas transições. E nestas transições também, irmãos, a gente sobe níveis espirituais. Quando sobe níveis espirituais, sobe níveis de responsabilidade. É outras ferramentas que Deus vai te dar. Pastor, eu saí agora, eu era intercessora. Deus está me chamando, eu estou sentindo, está ardendo, o Senhor está confirmando aí que é para mim ser pastor ou pastora. Pode acontecer isso? Pode. Vão ser outras ferramentas que o Espírito Santo vai te dar agora. Não são as mesmas ferramentas quando você era intercessor. Vai mudar. Isso vai mudando, irmão, conforme você vai amadurecendo e vai desenvolvendo. Né? Em relação ao que a irmã perguntou dos usos e costumes, eu prefiro pregar Bíblia, ensinar as pessoas Bíblia. A gente não dá tempo de entrar num... Mas muito da doutrina dos usos e costumes não tem nada a ver com Bíblia. Coisa da cabeça do pregador que saiu e colocou. Que hoje é muito fácil ser debatido e refutado, entendeu? Muito fácil. Questão de vestimenta de pessoas. O que a gente prega? Ordem e decência. É diferente de uma roupa que você vai vir para o culto ou para uma reunião, do que você vai para um lugar de lazer. E outra coisa, se nós pregamos que a nossa igreja é uma família e nós somos irmãos, o problema está nos olhos de quem vê. O pecado está nos... o apóstolo Tiago diz que a cobiça está nos olhos. Então, muitas das vezes da questão do pecado em relação aos olhos, ao olhar, vestimento de uma pessoa, está em você. Ah, pastor, a pessoa está com a lascívia danada, sim. Mas você que sabe disso não deveria ser atacado tão fortemente. Porque se imagina a gente vai e faz como Jesus que pregava para as prostitutas. Tu acha que uma prostituta andava como? Se oferecendo. Jesus pregava para elas. Então quer dizer que você nunca vai poder pregar para uma prostituta. Se ela vir com aqueles decotes, tu vai cair. Como assim? A igreja é uma família, irmão. Nós temos que ficar à vontade. Mas também ter essa consciência dos ambientes que você está. E se a gente for trazer para o Brasil, irmão, o Brasil, irmão, é uma coleção de folclore. Regionais, entendeu? Lá no Nordeste mesmo, o povo gosta de bermuda, que é muito quente, os homens. É a camisa aberta, o peito aberto aqui. É as roupas nada a ver. Já é diferente do povo do Sul. Os usos e costumes tenta colocar as pessoas uniformemente, entendeu? Em relação aos usos e costumes. Os usos e costumes deram muita coisa para o diabo. Brinca do diabo, isso é do diabo. E o diabo tomou posse de tudo, meu irmão. Hoje a igreja evangélica que tem abrido os olhos
para eles alcançar agora isso. Eu conheci um pastor lá em São Luís do Maranhão, faz uns 15 anos que eu fui lá. Fui lá com meu tio que é pastor. E esse cara era militar, já dificulta um pouco. Nordestino, aumenta mais ainda. E pentecostal. Aí pensa na doutrina dele, irmão. Mas era um cara de Deus, muito usado por Deus. Ele ganhou para Jesus uma das mulheres mais importantes de lá. Muito rica a mulher. Mulher, inclusive, foi curada de um câncer lá, fase terminal. E a família toda aceitou Jesus numa pancada só, que o milagre foi tão forte. Da alta sociedade. Aí ela foi congregar na igreja do pastor, né? Porque recebeu o milagre, está muito grata agora. Bom, ela não aguentou 2 anos. Ela ainda vai lá visitar ele de vez em quando, mas não congrega mais com ele. Porque ele via ela chegando com aqueles brincos de ouro, corado de ouro, relógio de ouro, tudo de ouro, e meteu doutrina na cabeça dela. Isso tudo é do diabo, irmão. É vaidade, que não sei. É aquelas coisas de... E isso que é o pentecostal de verdade, viu, irmão? Os que vocês estão vendo aí hoje nas igrejas aí, não chega perto. E isso daí é que eles pregou muito. No começo a irmã ficou constrangida e tirou muita coisa. Mas depois que ela entendeu Bíblia, que não tinha nada a ver aquilo, é só ler Ezequiel 16. Vocês vão ver como que Deus ele retrata a igreja. Falando de Israel, né? Que hoje para nós é a igreja. Mas ele falando de Israel, que adornou Israel. E ele fala de uma beleza de uma mulher. Ele fala até de bracelete que a mulher usava. Eu te dei braceletes, eu te dei isso. Eu te dei uma abóbada. Ele vai falar de tudo isso. Que deu para Israel. Então ele compara a beleza da mulher, que se fosse uma mulher de hoje, se a gente botar todos aqueles... Era uma piriguete. Não, essa daí é o modelo de piriguete. Mas é o modelo que... pastor, mas é lógico que Deus está falando de belezas espirituais. Sim, mas ele está fazendo um paralelo, uma comparação da beleza natural feminina. É lógico que espiritualmente representa outra coisa. Mas ele está fazendo um paralelo para o ser humano entender como que é a beleza. Então, aquele povo realmente, na época da Bíblia, era muito vaidoso. Até na igreja apostólica, que as mulheres na igreja que Paulo pregou muito, que elas colocavam pó de ouro no cabelo. Você entendeu? Quem é que tem dinheiro, condição para botar pó de ouro? Aí vocês trincar aí. Eu vou ficar olhando no pente, minha irmã, traz o seu pente. Quando a senhora pentear o cabelo, traz o pó de ouro para nós. Isso. Você entendeu? Então é um nível. Por isso que o apóstolo Pedro vai ensinar que a beleza exterior das mulheres não seja só aquela beleza externa, mas interior seja a mesma também. Aí, pastor, está na Bíblia? Tá, irmão. Você está entendendo? Que a beleza não seja o frisar do cabelo disso, não, mas seja a beleza interior. O caráter, o estudo, o entendimento espiritual. Então tem tudo isso. Ou seja, olha o percurso que a gente tem para trilhar. Olha o caminho que a gente tem para trilhar. Por que eu estou falando mais sobre isso, menos aqui da apostila? Porque isso compete a vocês que estão aqui agora comigo. Para a gente desenvolver um projeto de igreja local e de treinamento de líderes, de pessoas. Por que eu tenho que explicar e às vezes até dar nome de igrejas e fazer essa comparação? Para vocês justamente ter facilidade para absorver este entendimento. E a gente não ficar confuso no final. O que a gente quer é trazer uma reforma. Uma reforma que vai se adaptar ao entendimento de cada um de vocês. Repito, nós não queremos criar sistema. Nós queremos andar na ordem e na decência. Isso aí tem que ter, irmão. Em todo lugar que não tem ordem nem decência, não vai para frente. Ontem mesmo eu estava comentando na live como eu trabalho com finanças, ofertas e dízimo, em relação à igreja e em relação também ao financeiro da igreja. No domingo agora, o esposo da irmã Francisca me chamou lá no cantinho lá, ele falou comigo, pastor, está muito quente, vamos comprar o ar-condicionado?
Eu falei, não precisa, irmão. Segunda-feira vai instalar as 3 aqui. Aí ele ficou rindo, né? Ele falou assim, por que o senhor não levanta recursos para isso, entendeu? Não faz um apelão daqueles assim, ó, irmão, nós temos que comprar um ar-condicionado, vamos fazer isso. Porque ofertas, irmãos, e dízimos, ainda vou ter a oportunidade de pregar mais sobre isso. A obra de Deus não é ar-condicionado, não é templo, não é cadeira, é pessoas. É lógico que o ar-condicionado, as cadeiras, as coisas, faz todo o diferencial para as pessoas se sentirem melhor. E eu estava explicando para o pessoal na internet que eu e a pastora Cleis, nós é o seguinte, a gente não conta com promessas vazias. Se a gente tem que fazer, é para abrir a igreja, temos condição, vamos abrir. Não tem, nem abre. Para eu não usar disso e ensinar errado as pessoas a como ofertar e a dizimar. Porque se eu fixo a pessoa dizendo, ó, irmão, o seu dízimo é para comprar ar-condicionado. Pois bem, e no dia que a gente comprar ar-condicionado e os outros dinheiros, o que a gente vai fazer com isso? Ninguém vai dizimar. Ninguém vai dizimar mais, porque era só para aquilo, entendeu? Ou seja, a igreja evangélica, principalmente, ensinou tudo errado. Nos baseamos em Malaquias capítulo 3, versículo 10 e se lascamos, essa é a verdade. Hoje, para a gente desconstruir isso, é terrível. Porque é assunto polêmico. Você entendeu? Eu não quero ensinar ninguém a ofertar porque tem uma necessidade, porque o apóstolo Paulo disse que não é assim. Ele diz, Deus ama aquele que dá não com tristeza e nem por necessidade. O que é por necessidade, irmão? Precisamos do ar-condicionado, vamos comprar o ar-condicionado. Então, irmão, levanta, tira R$1.000 do seu bolso aí, vamos. Isso é por necessidade. Ou seja, eu estou indo contra a palavra. Que resultado espiritual que aquela pessoa vai ter? A única coisa que ele vai ter é um desencargo de consciência que, eu fiz uma coisinha boa para um ser humano, para um pastor, para uma igreja, para as pessoas. Não passa disso, irmão. E isso é alma, isso não é espiritualmente. Espiritualmente é se eu semear, e não pela minha necessidade ou pela necessidade do pastor, mas se eu semear, eu vou colher 30, 60 e 100 vezes mais. Eu vou ter a medida recalcada, sacudida e transbordante. Então nós temos que levar a pessoa para o entendimento verdadeiro sobre o que é isso. O que é semear, o que é dizimar. Ou seja, olha como que muda, e isso tem a ver com a visão da nossa igreja. Com a visão que eu entendo de Bíblia hoje. E tem muitas coisas que a gente pode discutir ao longo dessa escola sobre visão de igreja, porque é o mais importante que eu quero trazer para vocês. É como que a gente vai trabalhar, e é em cada ponto. Eu estou falando agora de finanças, já mudamos tudo, de uso e costume para finança. Mas isso compete também a gente entender. Para quê? Para que as novas pessoas que forem nos perguntar, você que é obreiro, que diz que representa a igreja, que é a pessoa da porta, ou a pessoa que cuida do som, a pessoa que vai orar, a pessoa que vai impor as mãos, ou que vai pregar, para todo mundo estar sabendo qual que é a visão. Porque imagina daqui... Hoje não, tá bom, por enquanto nós estamos começando. Mas daqui 2, 3, 4 anos que você já está caminhando conosco, com a pessoa te perguntar, qual que é a visão da sua igreja? Eu não nem sei, a gente lá ora e... Né? Não, tem que ter uma visão. E a visão é aqui na escola, é aqui nesse curso, conversando abertamente com vocês, deixando vocês perguntar que a gente vai explicar. Para que serve isso, pastor? Para a gente ter sintonia. Para a gente fazer como a igreja de Atos no capítulo 4, ser um só coração e espírito. O mesmo que eu falo aqui, o pastor Denis fala, a pastora Guilmar fala, o obreiro fala, o porteiro vai falar. Para a gente ter esse sincronismo, porque aí as coisas rompem, crescem rapidamente. Então, isso que tudo foi só uma introdução, e nós vamos parar por aqui. Eu não vou esticar no que é ativação profética, que vocês vão assistir o vídeo, quem não assistiu. Porque daí, o que acontece? No domingo que vem, viu?
Nós vamos pular isso aqui. Essas folhas todas, ó. Tem até chegar à geração extravagante. Nós temos aqui umas 6 folhas, porque aqui ela é vice-versa, tá? Nós vamos pular umas 6 folhas. Inclusive também eu vou mandar um homem, como é que chama? Escanear essas folhas para mim depois disponibilizar para os irmãos que vão assistir o vídeo. Certo? Eu vou fazer para aí o pessoal baixa e também acompanha com a gente aqui. E aí você vai assistir o vídeo e vai ler a apostila. Essa parte, o que é ativação profética. Você não vai ter dúvida nenhuma. E se tiver dúvida ou tiver mais curiosidade, dúvida a pessoa não tem, vai ter curiosidade de querer saber mais. Aí você assiste no vídeo o que é ativação profética, né? Você vai mandar a sua pergunta e eu vou responder. Se nós tiver essa resposta, a gente responde. Senão, a gente busca a resposta e depois comunica a você, tá? Um outro passo daqui, terminando aqui, nessa semana até domingo que vem, vou falar com a pastora Guilmar e com a pastora Cleisa, eu tive esse pensamento aqui agora, a gente fazer um grupo no WhatsApp para nós, da Escola de Ativação Profética, de vocês aqui, para justamente ter essas informações. Ó, eu vou mandar o link para vocês desse vídeo para vocês assistirem, que é o complemento, aí já manda para todo mundo de uma vez, fazer essa lista de transmissão ou grupo, tanto faz, tá? Para a gente ir conversando, tá bom? Domingo que vem a gente vai falar das gerações extravagantes. Nós vamos contar um pouco sobre as histórias de moveres que aconteceram, pegar um paralelo do secular e trazer para os dias de hoje. As gerações que passaram e as gerações que estão vindo agora. Deus é Deus de gerações, irmãos. Ele trabalha com gerações. A geração dos usos e costumes das igrejas com essa deu certo, até certo ponto. Hoje Deus está trazendo uma transição, uma mudança, que é para o quê? Uma nova geração. Quem não entende sobre gerações, irmão, se perde aí. A igreja que não se renova, ela se perde aí. A pessoa que não tem essa característica de mudar, ela se perde aí. Não consigo transicionar. Tem pessoas que não conseguem, irmão. O corpo de obreiro, ele começa a funcionar, é ameaça para ele, irmão. E é verdade, porque hora madrugada... É ameaça para ele, para o inferno todo, entendeu? E a gente sabe disso. Por isso que a gente tem que estar juntos mais ainda, entendeu? Por isso que nós estamos chamando as pessoas para isso. E é lógico, irmãos. E eu acho que isso é mais de mim, da pastora Cleise. Estamos na frente aqui. Eu não tenho a tendência de ficar cobrando gente demais. Não sei se é porque eu aprendi assim. Que aquilo que a gente tem que fazer, se você sabe o que tem que fazer, você vai lá e faz. Eu não sou de ficar cobrando. Eu simplesmente vejo que a pessoa não quer. Falei para um irmão uma vez ou 2 vezes. Na terceira eu nem falo mais. Eu já não conto com essa pessoa. Eu já espero que outra pessoa venha. Você entendeu? Então a gente não tem aquela abordagem de pressão nas pessoas. E outra coisa, a pessoa que estiver vivendo alguma pressão de outra área da vida e quiser conversar, está aberto, irmão. Você tem que vir conversar. O ano passado, lá na igreja do Jardim América, eu estava com um obreiro de uma igreja bem conhecida aí, 10 anos no mesmo cargo ela está. O marido espanca ela, bate nela, xinga ela, trai ela, vai para as cachaças, ela é que trabalha, comprou o carro, e ele só fica na cachaça. E ele, como é conhecedor um pouco da palavra, ele ainda usa a palavra no dia que ela não quer comparecer, alguma coisa assim. Você é a crentinha, hein? Eu vou contar para o seu pastor. É o Satanás. A última vez que ela orou, ela falando, pastor, ela desabafando, começou a chorar. Essa semana, pastor, eu pedi a Deus para me levar, porque eu não aguento. Eu falei, e o seu pastor, qual é a posição dele? Pastor não é o bispo, né? E o seu bispo? Ele disse que eu não tenho que separar, que senão eu vou estar em pecado. Aquelas conversas fiadas. E se falar isso para o meu esposo, ele xinga. Ele, sabe? Ou seja,
Quando tiver os casos aí de escândalo dentro da nossa igreja, eu vou ter que chegar e falar, irmão, ó, nós estamos fechando tal igreja, o pastor caiu lá em adultério, em homossexualismo, ou matou, roubou, fez isso, não tem ninguém para substituir, então, felizmente, é assim. Quem disse que as igrejas querem assumir isso? Ah, vocês perderam ali. Eu já não tenho dificuldade nenhuma de fazer isso. Porque isso traz o quê? Transparência para as pessoas. E outra coisa, não é para matar também o pastor que caiu, não, é restaurar. Porque se você nunca caiu, meu irmão, pelo amor de Deus, a vida é altos e baixos espiritualmente falando. Ao mesmo tempo que a gente traz uma maturidade, a gente também é carregado por esse sentimento de amor. De ajudar as pessoas. Ó, pastor, eu estava escalado para pregar, mas infelizmente não. Então nós vamos tentar outra coisa. É sem pressão, irmão. Mas é lógico que você também vai entender que se você faz corpo mole, você vai ficando só para trás. Porque se eu estou olhando e estou vendo que você está fazendo corpo mole, eu vou só deixando você para trás. Eu não vou também ficar cobrando, eu não vou ficar pegando no seu pé, porque talvez tem muitos e outros problemas internos que você não quer me contar, que você não quer resolver, e por isso está te atrapalhando. E às vezes nós não podemos perder tempo com você. Você vai entender isso. E obreiro, irmão, é difícil de trabalhar. Na escola do ano retrasado, que nós tivemos lá no Jardim América, começou com esse tanto de gente aqui ou mais. No final tinha 5 pessoas. Por quê, pastor? Porque no final o povo não quer se alinhar, eles não querem desenvolver o chamado, eles não querem responsabilidade e compromisso. Eles querem ser aqueles crentinhos só meia boca, que essa também é uma realidade, entendeu? A gente não quer pessoas meia boca, a gente quer pessoas pelo menos comprometidas. Não é que eu vou ficar pegando no pé ou falando um prega melhor, outro não é isso não. Eu quero ver a pessoa crescendo. Sabe qual é o problema de muitos? Eles não crescem, eles ficam na mesma e a gente tenta mudar e a pessoa não quer. Esses nós só vamos deixar para trás. Porque não é possível, irmão, você estar dentro de um estudo, de um seminário, de um curso como esse, desenvolvendo uma obra e você não quer crescer, você quer continuar na mesma. Então que você fique na mesma, mas na mesma com você mesmo. O nosso propósito aqui é crescer espiritualmente, crescer a obra, resgatar vidas e fazer um grande projeto. Para quando a gente chegar lá no céu, Jesus fazer assim, ó, estou dando um like para vocês. Com o pecado, com as iniquidades, com tudo que vocês tiveram, mas vocês conseguiram pregar, vocês conseguiram evangelizar, vidas foram impactadas, vocês preferiram renunciar à vida de vocês para ver a vida de outros melhor, então vocês estão de parabéns. Porque esse é o chamado do evangelho, irmão. Eu tenho dito para alguns pastores que se eu quisesse ficar só na internet, irmão, nem mexer com a igreja, gastar dinheiro com aluguel, com ar-condicionado, que você gastar, ficar só viajando, irmão. Que bênção, hein? Porque Deus me deu condição para isso. Ficar só pregando na internet, irmão, que beleza. Ó, que proposta indecente, né, de Deus. E ia para o céu ainda, irmão, que eu sei que salvação não tem nada a ver com isso. Eu ia para o céu. Eu servindo a Jesus na minha casa, eu ia para o céu. E sei disso. Mas a obra é isso, irmão. É você renunciar aos seus sonhos, suas vontades, para ver alguém transformado, mudado, restaurado. Gastar tempo com alguém para ouvir alguém. Porque na internet eu não precisava ouvir, né? Só os comentários lá passando, mas a gente ignora, deixa para lá. A gente, deixa a pessoa, né? Não, mas não é isso, irmão. É cuidar de pessoas mesmo, é investir em pessoas, né? É dar condição para as pessoas, é melhorar a vida das pessoas. Se eu não fosse para ser isso, pastor de igreja local, eu não precisaria disso. Eu quero que vocês me entendam. Mas Deus está nos chamando e nos dando ferramentas e condições para fazer isso. E nós devemos fazer, mas eu não posso fazer sozinho. Nós temos que dividir a carga. E é gerando outras pessoas como eu. Ou, na verdade, melhores que eu. Tá? Vamos ficar de pé para a gente finalizar. Nós vamos lanchar e daqui a gente, depois do lanche, a gente já vai lá para a igreja
que agora nós vamos começar. Hoje eu vou falar sobre iniquidade, sobre pecados. É só um comecinho hoje lá. Você vai ver tanto que é forte, mano. O negócio é... Uma outra coisa, já que eu falei disso, tem igrejas, irmãos. Eu vou falar de novo dos pentecostais, pastor, mas é porque eu vim de lá, irmão. Eles gostam muito de bater na igreja. São pregações que batem direto. Eu vejo os pregadores que faz fama no meio pentecostal, que tem mais compartilhamento, por exemplo, nas redes sociais. É só pancada. Mas há uma diferença de uma pancada que ensina e uma pancada que bate só por bater. Para bater e para religioso ficar aplaudindo. Ó. Vocês vão ver hoje lá que eu vou falar de pecado e de iniquidade, de coisa feia, durante essas 7 ministrações. Mas é de uma forma que as pessoas vão se conscientizar o que é pecado. E a gravidade que isso traz para a vida das pessoas. Não é só eu chegar e bater, você tem 2 Facebook, um você é crente e o outro você é pervertido. Sim, é pecado, é. Mas e cadê as ferramentas de libertação? Cadê o entendimento? Como essa pessoa, aonde é que desenvolveu isso? Como é que a gente resolve isso? Como é que se lida? Porque eu vim só bater por bater? É fácil, irmão. É mostrar para as pessoas um caminho de maturidade e entendimento. Nós vamos começar a estudar sobre iniquidade, vocês vão ver, tanto que é interessante. Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa oportunidade, Senhor, e queremos que o Senhor nos abençoe, Pai. Preserva, Senhor, cada um desses obreiros, desses irmãos, dessas irmãs, meu Pai, e que a tua santa paz se estabeleça na vida deles, Pai. Os prospera, os conduza em níveis de glória, de unção, de autoridade e de bênção, Senhor. Nós queremos te pedir, Pai, que a tua mão potente seja sobre nós, meu Pai, e que no nome de Jesus todas as bênçãos venham sobre cada um de nós. E nos dê hoje, Pai, um culto maravilhoso de bênção, de milagres. Um culto hoje, meu Pai, que as pessoas sairão, meu Pai, entendidas, meu Pai, desse assunto sobre pecados e iniquidades, meu Pai. E que possamos ver, meu Pai, o desejo de mudança, Senhor, no coração de cada pessoa. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.